Nós vamos ler. Aleluia. O 1, 2 e o 3. Vamos ler comigo? Você pode começar, eu sigo você? Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Esse é a definição da fé, e se você ler Hebreus 11 inteiro, você vai ver que há testemunho de pessoas que viveram pela fé, que agiram pela fé, que colocaram a fé em prática. Aleluia. Então a fé, ela é o firme fundamento e uma convicção. O firme fundamento porque a gente constrói algo sobre ela, a gente constrói o nosso relacionamento com Deus, nós construímos coisas que são concernentes ao céu, sobre esse fundamento, a fé. Amém? Então é um firme fundamento, é uma convicção interna de que Deus prometeu e se concretizará, agindo com uma evidência do que é invisível ao olho humano. Então tudo começa no céu, tudo começa com Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. E nós, hoje, nós entendemos que também somos salvos pela fé. Você crê que você é salvo pela fé? Romanos 10, 9 diz isso, dessa maneira, que se nós cremos em nosso coração, se nós confessamos com a nossa boca, você vê que quando você crê no seu coração e você confessa com sua boca, tem peso. Por quê? Porque assim como Deus construiu o universo, Deus construiu todas as coisas através da palavra, Deus, Ele também nos dá a palavra para que nós possamos construir algo. Por isso que a fé, ela precisa ser sempre acompanhada daquilo que nós falamos. E em Mateus 15, Jesus, Ele está com seus discípulos e os fariseus se aproximam de Jesus e contestam Ele: olha, por que os teus discípulos não lavam a mão? Porque era uma cerimônia lavar a mão. Porque se você não lavasse a mão, você se tornava impuro. E Jesus, Ele fala assim... Jesus, ele vai falando e ele fala uma parábola, e depois os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, não estou entendendo essa parábola. Aí Jesus diz assim, quando você come algo, quando você coloca algo na boca e come, depois é expelido, mas o que sai do coração é isso que contamina o homem. Porque o que sai do coração são as coisas ruins, o que o homem fala contamina ele. Você vê que nós que hoje vivemos pela fé, quem vive pela fé? Você vive pela fé, você precisa falar algo, sempre vai começar algo no seu coração e você precisa pronunciar palavras que estejam alinhadas com a fé, que sejam, que colaborem com a sua fé. Todos aqui creem que Jesus Cristo é o seu Salvador? Amém? Também sabemos que pela fé somos salvos. Efésios 2, 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. É tão interessante que a palavra dom de Deus aqui é como um presente. Deus nos deu o presente, a salvação. Deus nos deu o presente, a salvação, que vem por meio da fé. Por crermos em Jesus somos salvos. E nós vivemos na graça, pois vocês são salvos pela graça. A graça é um favor imerecido, é algo que me coloca no lugar de fortalecimento. Eu gosto muito de falar que a graça é o lugar aonde eu entro, e ali dentro da graça eu sou fortalecido para não pecar, para crer que Deus está fazendo, para continuar firme naquilo que Deus está falando e repetir o que Deus fala. Eu lembro que a primeira vez que eu li Mateus 12, 36 ali, que diz que por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será julgado, porque toda palavra inútil ou
que não tenha utilidade que nós falarmos, ela vai produzir alguma coisa. Então nós precisamos alinhar a nossa palavra à fé, ao nosso relacionamento com Deus, nessa graça. E a graça é o lugar onde eu aprendo isso. A graça é o lugar que eu entrei porque Jesus Cristo morreu na cruz, porque Jesus Cristo é o presente de Deus, amém? E o próprio Jesus declarou: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João 3,16 é algo que nos mostra o amor de Deus por nós. E eu gosto, e é tão interessante, porque o Evangelho, ele nos ensina, aleluia, o que Deus veio fazer. Quando a gente lê o 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Então, se eu creio em Jesus, eu não sou condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento, diz o 19: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, nós que estamos em Jesus, nós estamos na luz, nós permanecemos em Jesus pela fé, nós entendemos que a graça de Deus nos alcançou, ela que nos justificou. Então eu entendo que não é o que eu faço que me faz ser justificado, não é o que eu faço que me faz ser salvo, mas sim eu faço porque eu creio, e Deus é a fonte de tudo que eu preciso fazer. Nele, é em Cristo Jesus, e eu preciso permanecer na fé, é permanecer em Jesus, é permanecer no meu relacionamento com Ele, é reconhecer que eu não posso fazer nada sem Ele. Ele mesmo diz, né, que não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu. E Ele nos designou para que a gente desse fruto, e esse fruto permanecesse. Fruto que permanece é a obra de Deus através da minha vida e através da sua vida. E ela vem por eu crer em Jesus, ela vem por eu estar vivendo esse relacionamento com Ele, por eu estar falando aquilo que condiz com a obra dEle na minha vida. Aleluia. Provérbios 17, acho que é 23, diz: assim como eu penso sobre mim, eu sou. O que você pensa de ti? O que você pensa sobre você? Quem você pensa que você é? Né? Ótimo isso. Quem você pensa que você é? Sabe, nós somos algo em Cristo Jesus. Você é uma pessoa em Jesus Cristo. Eu me lembro quando eu vim para Jesus, algumas palavras de Deus entraram no meu coração, porque Deus faz em Jesus Cristo as coisas novas. Você crê nisso? 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas daí você vem para Cristo e você começa a ter tantas lutas, e essa palavra, ela não é uma palavra só para quando eu me converto, ela é uma palavra para toda a minha vida em Cristo, porque se eu permaneço em Cristo, se eu estou em Cristo, todos os dias coisas são novas. Enquanto eu estiver em Cristo, há uma novidade de vida diária. Há um Deus que é dinâmico, que quer nos surpreender, que nos traz alegria, que nos traz vida abundante. E nós precisamos permanecer nele, nós precisamos lutar por isso. O livro de Judas, um pouco antes de Apocalipse, que só tem um capítulo, no versículo 3 diz: batalhai pela fé que vocês receberam como santos. Santo, sabe quem é santo? Santo não é aquele, santo é aquele que foi justificado por Deus. O santo não é perfeito, porque a Bíblia diz que nós não somos perfeitos. A Bíblia é muito clara, não há um justo sequer, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Porém nós somos justificados pela fé em Jesus. E daí nós entramos no lugar da graça e nos tornamos justos. Aleluia. Assim nós entendemos que pela fé há uma justificação, e através dela temos salvação. Além de nos tornarmos filhos, nós nos tornamos justos. Quem é filho de Deus aqui?
o filho, ele nunca deixa de ser filho, né? O problema é que nós temos uma mentalidade de paternidade, né, distorcida, porque a gente olha, quando alguém fala Deus é pai, a gente bota o nosso pai na frente. E todos têm pai que não foram perfeitos. Nenhum pai é perfeito. Só o perfeito é o Deus Pai. Aí a gente fala, Deus é pai, a gente bota, aí Deus fica, não, eu sou pai. Como se ele dissesse assim, eu sou perfeito. Eu posso te mostrar o que é ser filho de verdade. Eu posso fazer algo. Eu acho interessante que a Bíblia, quando fala de paternidade, porque o pai, ele tem uma característica, né? Mas Deus também se fala como mãe, né? Ele diz que ainda que a sua mãe se abandone, né? Ainda que ela se esqueça de ti, eu te tenho o teu nome gravado na minha mão, e toda vez que eu ergo minha mão para abençoar, o teu nome está ali. Sabe, então Deus, ele é mais que pai, mais que mãe. Há muitos anos atrás, quando eu entendi isso no meu espírito, eu falei, que coisa tremenda. O meu Deus Pai tem coisas muito melhores que o meu pai não me deu para me entregar. O meu Deus Pai tem presentes nesse meu relacionamento com Ele muito melhores. O problema é que às vezes a gente sai da graça, a gente vai para o lado, a gente vai para a obra e a gente quer, eu não sou merecedor de receber isso. Aí a gente se coloca num lugar a gente empurra o presente que Deus está nos dando, como se a gente dissesse, eu não mereço isso. Deus nunca disse que nós íamos merecer, gente, é graça. Por isso que é graça. Por isso que nós entramos nesse lugar pela fé em Cristo e nós recebemos. E nós somos testemunhas por crermos. Vê que Hebreus ele diz que eles creram e Deus produziu testemunho neles. Você acha que se você receber presentes de Deus e você tiver consciência que você vive na graça, que você não merece aquilo que você recebeu, mas você recebe e agradece, tem um coração grato a Ele, tem um coração com contentamento, tu acha que você não vai se alegrar na presença de Deus? Eu acho que a primeira coisa que acontece para a gente se desviar, né, da fé, para a gente sair da fé, é o descontentamento. Nós vivemos num tempo hoje que as coisas estão muito fáceis. Então a gente não está contente com nada. A gente está achando problema em tudo, né? A gente fica procurando problema em tudo. A gente não está satisfeito. A gente tem uma casa, a gente tem conforto, tem cama para dormir, tem água na torneira, né? Tem chuveiro quentinho no inverno, tem travesseiro. A gente tem tanta coisa hoje que nos conforta. A gente tem tanta coisa hoje que nos dá prazer, e não que o prazer seja algo ruim, mas a gente parece que perdeu a coisa mais importante, que é compreender que é Deus quem faz todas as coisas na minha vida e na sua vida, que tudo que nós temos veio dEle, que nós precisamos permanecer compreendendo e conhecendo Ele, sendo esse justo que vive pela fé. Se fosse apenas por essa razão, a fé poderia ser classificada como importantíssima. No entanto, vemos que há mais além, que se nós vermos na palavra, que todo relacionamento com Deus é baseado na fé. O profeta Abacuque disse, o justo viverá pela fé. Essa declaração é repetida 3 vezes no Novo Testamento. Está em Romanos 1,17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Eu vou ler aqui. Aleluia. Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Notem aqui que o justo vive de fé como algo vital, para ele permanecer vivo. Ele vive pela fé. Então é como se fosse água, como se fosse alimento. A fé, ela faz com que ele esteja vivo, operante, ele esteja dinâmico, que ele esteja reconhecendo o que está ao redor dele, que ele seja desperto, né? Essa semana uma irmã mandou, as vós sempre são mais coruja do que a mãe, né? Uma avó mandou uma mensagem para mim do neto que quer cantar um louvor, e eu fui ouvir o louvor,
E o louvor dizia: desperta, ó igreja. Falei: eita, Deus continua falando através da boca das crianças. E quem desperta? A igreja desperta porque um desperta, porque dois desperta, porque três desperta, porque quatro desperta. Não é só um, é todos. Aleluia. Então nós precisamos despertar. E é batalhando na fé, permanecendo na fé, que nós chegamos a esse lugar. Tem muita gente que fala mal de igreja. Ultimamente, há muitos anos atrás eu tive uma experiência. Eu estava num retiro, há muitos anos aqui na igreja. Eu lembro que eu ministrei sobre o Espírito Santo. E eu lembro que Deus assim tomou minha boca e eu falei algo. Falei assim: não fale mal da igreja. Briguei com alguém, não sei com quem eu briguei. E eu não sou de brigar. Falei: não fala mal da igreja, porque a igreja é a noiva de Jesus. Aí eu parei para pensar, eu fui entender essa verdade. Eu falei: verdade. Ela é a noiva de Jesus. E Jesus sabe que a noiva precisa ser lavada. Jesus sabe que a noiva precisa ser trocada as vestes. Jesus sabe que a noiva precisa amadurecer. A noiva é a igreja, somos nós reunidos nesse lugar. A igreja não é esse templo. E como você tem amadurecido? Como você tem reagido? Como você tem buscado o Senhor? O que tem no seu coração que a sua boca fala? Tem ira, tem dissensão, tem heresias, tem adultério, prostituição, porque é isso que a Bíblia fala do fruto da carne. É isso que Jesus disse que sairia da boca das pessoas, do coração das pessoas. Aleluia. Não convém que seja assim. Por isso que nós nos revestimos de Cristo. Nós andamos com Cristo, nós aprendemos com Cristo. 1 João 5,9 diz: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E o testemunho de Deus está em Jesus Cristo. Quem está aprendendo com Jesus aí? Amém? Nós não permanecemos iguais, somos transformados. Eu vejo pessoas aqui que foram transformadas por estar em Jesus. Eu creio nisso. Gálatas 3,11: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Hebreus 10,38. Mas também a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11,6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Além de a gente não agradar a Deus, a gente não recebe algo dele, a gente não recebe, é impossível agradar Ele sem fé. O apóstolo Tiago escreve no capítulo 1, versículos 6 e 7: peça-o, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É interessante porque toda vez que eu peço algo para Deus, eu já preciso pedir com fé. E não só com fé, como eu tenho que ter certeza se eu quero aquilo, né? Porque pedir coisa para Deus é complexo, tá? Às vezes a gente pede, tem que já saber por que a gente está pedindo. Não é para o nosso deleite, é para algo que Deus quer fazer, é para a nossa segurança. Creia, peça com fé, peça crendo. Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento para aqueles que se achegam a Ele e creem. Jesus também nos fala sobre recebermos mais do que Deus tem para nós através da fé. Em João 11:40, Jesus disse: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Sabe, Jesus, Ele nos ensina, todas as atitudes de Jesus, elas condiziam com fé. Mas tem muita gente que encontrou Jesus que surpreendeu eles com sua fé. Tem muita gente, o centurião romano surpreendeu a Jesus com sua fé.
Tem outros que surpreenderam Jesus. Teve gente que pediu ajuda para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. A incredulidade, ela nos impede de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Ela nos impede de chegar no propósito. Eu não sei o que você está vivendo. Você não precisa crer em mim, você precisa crer em Jesus. Aleluia. Você precisa crer no que Deus fez. Sabe, quando nós temos nosso encontro com Deus, quando nós somos tocados pelo Senhor, algo muda em nós. Algo muda em nós, mas não acaba, não é assim, ó. É um processo que eu e você vivemos, e por isso nós precisamos permanecer. Nós vemos um tempo que as pessoas não conseguem permanecer. A gente está querendo construir as coisas muito rápido. A gente está vivendo um tempo onde as coisas acontecem muito rápido, e a gente não quer construir o nosso relacionamento com Deus. A gente não quer construir as coisas em Deus. Nosso fundamento de fé, ele não está tendo paciência para esperar o tempo certo. A gente quer tudo no nosso tempo. A gente exige de Deus. Aleluia. Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Creia. Porém, não é só a fé que Deus requer de nós. Hoje a gente vê muita gente que fala sobre fé para alcançar bênçãos materiais e terrenas, mas há muito mais. Nós precisamos ver todo o panorama. É como se fosse um quadro pintado. Se a gente não vê o todo, a gente acaba comprometendo o objetivo daquele quadro, compromete o conteúdo daquele quadro. Então nós precisamos ver por fé no todo. Aleluia. Hebreus 11:33 diz que por meio da fé eles venceram reinos e obtiveram promessas. Você crê que há promessas para a sua vida? Você crê que há promessas para a sua casa? Você crê que há promessas para a tua família? Você crê que há promessas para os teus filhos, para a tua posteridade? As gerações vêm e vão muito rápido. As coisas passam muito rápido. Aleluia. Se nós não tivermos atentos ao que Deus quer fazer, passou, acabou, foi. É por isso que nós temos dificuldade às vezes de viver o hoje. O hoje é o presente, né? Literalmente, o hoje é o presente. Nós deveríamos fazer o hoje. O amanhã, Jesus disse, o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus diz isso quando ele fala sobre buscar o reino dele, né? Ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas, as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A gente não pode ser ansioso, nós temos que viver o hoje. Nós cremos que Deus vai fazer, mas nós agimos hoje. Nós damos o primeiro passo hoje. Quando Noé ficou de frente do mar vermelho, aleluia, e os faraó vinha com seus soldados, ali ele deu o primeiro passo. Ele colocou e deu o primeiro passo. Quando fala para o povo que marche, quando o povo marchou, o mar se abriu. Você vê que precisa ser feito algo, precisa agir conforme a fé, falar conforme a fé, para que a gente possa receber a promessa. Deus fez uma promessa para ti? Qual a promessa que Deus te fez? Você está conformado em viver sem saber para onde vai? Em Atos 19, o apóstolo Paulo esteve em Éfeso e ele causou maior confusão lá, porque ele começou a pregar lá e o povo fazia umas estatuetas, e aí comprometeu, né, o comércio do povo. Pensa num negócio que incomoda quando mexe no bolso do povo, né? E o povo ficou muito bravo, começou a dar confusão, e eles gritavam: olha, eles estão trazendo descrédito a Diana tal, e que era a santa lá de Éfeso, né? E aí, olha, mexeram no nosso bolso, porque a gente não está nem mais vendendo a nossa estatuazinha. E aí o povo tudo gritava: você pode ler em Atos 19. E algo que me chamou a atenção no texto ali é que diz assim, que muitos gritavam ali, mas nem sabiam
o que estava acontecendo. Eles foram levados pela multidão. Aí eu falei, que coisa louca é isso, né? Às vezes eu tenho uns lapsos quando eu estou pregando para o jovem. Ainda volto a falar sobre isso, porque eu lembro que eu pregava isso para os jovens. O que você está fazendo aqui? O que Deus te disse que Ele vai fazer através da sua vida? Você só vive religião, só tradição? Ou você já entendeu as promessas de Deus para a sua vida? As promessas de Deus para a nossa casa, para a nossa vida. Sabe, às vezes elas são tão simples. Eu falava isso para minha filha ontem. O propósito. Às vezes o propósito dela vai ser criar o filho, ensinar ele, cuidar do marido. Lindo propósito. Ainda mais num tempo como hoje, que a família está sendo totalmente desvirtuada, que as pessoas não estão mais entendendo o que é família. Lindo propósito. Então, mãe, se você está aqui, seu propósito é lindo. Pai, se você está aqui, se você entender o propósito de Deus para a tua vida, se você cuidar do teu filho, se você ensinar a palavra de Deus para o teu filho, se você ensinar a palavra de Deus para a tua mulher, porque a tua mulher, ela precisa, não tem jeito, por mais que a sua mulher pode saber a Bíblia inteira, mas Deus, Ele age por princípio. Ele ainda vai usar você para confirmar a palavra dEle na vida dela. Porque Deus age por princípio. O homem é o sacerdote do lar, e ele não é mais que ela por isso. Aliás, Efésios 5 nos coloca numa posição bem mais difícil que a delas, que diz que nós temos que morrer pelas nossas esposas, assim como Cristo morreu pela sua igreja e se entregou por ela, por amor. Aleluia. Isso é fé. Isso tem a ver com fé. Em Romanos 4, 19 e 20, aqui tem a promessa de Abraão. E não enfraquecido na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que Ele tinha prometido, de que Deus tinha prometido e era poderoso para fazer. Deus prometeu que Ele iria cumprir, e Abraão precisava se manter crendo. É interessante porque Deus podia ter prometido para ele quando ele estava com 100 anos, né? Abraão, tu vai ter um filho. Teu filho, né? Isso. Não, mas Deus prometeu muito antes. Ele esperou quase 40 anos. Ele ficou esperando. E Deus é interessante, né? Deus podia ter falado para ele isso quando fosse acontecer. Demorou, né? E eles permaneceram firmes. Eles deram umas erradinhas assim, mas permaneceu. Mas é o que a palavra de Deus diz aqui. Eles deram uma erradinha, mas eu acho que foi mais aí que entra a influência das mulheres, né? Aí que entra a mulher precisa também crer que Deus vai fazer um milagre na vida do homem, né? Aleluia. Mas ele fortaleceu-se dando glória a Deus. Você dá glória a Deus? Você tem que dar glória a Deus, porque você se fortalece na fé. Tudo que você faz pela fé, se você glorifica a Deus, você recebe de novo na sua vida. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus pela minha idade, glória a Deus pela minha esposa, glória a Deus pelo ventre dela, porque pela idade dela não era para ela ter filho, muito menos ele. Mas Deus prometeu. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Fé. Sabe, a incredulidade, ela vem devagar nas nossas vidas. Ela vem tentar, será que vai acontecer? Será que está escrito dessa maneira? Por quê? Sabe, o roubar nossa fé, a incredulidade, ela vem diante das situações que a gente olha ao nosso redor, diante das circunstâncias, né? A gente vê aqui que Abraão, ele tinha tudo para não crer na promessa de Deus. Velho, sua esposa velhinha também, os dois velhinhos, né? Era quase difícil de acontecer. Aleluia.
Mas Deus cumpriu. Deus cumpriu. Por isso nós temos que lutar contra a incredulidade. A incredulidade nos impede de chegar onde Deus quer nos colocar. Quando Deus chamou o seu povo e Ele levou para o deserto, no deserto Ele disse que eles chegariam a uma terra prometida. Eles chegariam numa terra que manava leite e mel. E ali aconteceu algo interessante. Moisés, ele mandou 12 espias. 2 eles falavam pela fé, 10 não. 2 eles criam no que Deus tinha estabelecido, e eles voltaram e disseram que a terra tinha frutas, tinha isso, trouxeram a uva. Mas 10 falou assim: olha, nós somos como gafanhotos, eles são gigantes, e aos olhos dele nós somos como os gafanhotos. Mas eles nem tinham visto eles. Como é que eles sabiam? Mas eles pensavam de si mesmos que eles eram como gafanhotos. E por causa da incredulidade desses, eles não entraram. Eles não entraram na terra prometida. Só quem entrou foi os 2. Aleluia. Foi Josué e Caleb. Aleluia. Hebreus 3,19 diz: não entraram na terra prometida devido à sua incredulidade. Você tem crido? Você tem permanecido na fé? Você tem batalhado pela sua fé? Eu falava muito isso para os jovens. Falava: olha, jovem, deixa eu te explicar uma coisa. Você que luta pela sua fé, ninguém é responsável por ela. Quando você ficar sozinho, é só você e Deus. Então, se o outro zombra da tua fé, fica tranquilo, ela é tua, batalhe por ela, não deixe que ninguém roube ela. Então é assim para mim e para você também. A gente vai passar por situações, vai passar por circunstâncias, mas nós precisamos crer. Você crê que você é de Jesus? Você crê que você pertence a Deus? Então Deus vai fazer na sua vida. Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele vai cumprir as suas promessas. E quais são as promessas que Deus tem para ti? A Bíblia tem tanta promessa. A Bíblia tem tantas promessas. Você pode escolher elas para a sua vida. Você pode declarar elas na sua vida. Eu gosto demais dos Salmos 18, 30 em diante. Eu sempre declaro ele. Eu gosto de declarar ele porque diz assim: nosso Deus é perfeito e a sua palavra é comprovadamente genuína. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus e não há outro igual a Ele. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É Ele quem fortalece os meus tornozelos para que não se torçam os meus pés, e Ele aplana o meu caminho. É Ele quem fortalece os meus braços para vergar de bronze, batalha, guerra. E a palavra dEle é genuína para a minha vida, para a sua vida. Se você decretar palavras na sua casa, sua família vai ser transformada. Se você decretar palavras no seu trabalho vai ser transformado. Se você decretar palavras sobre você, você vai ser transformado. Eu sou filho de Deus, eu sou escolhido do Senhor Jesus, eu fui lavado e remido, eu sou um justo porque Jesus Cristo me justificou. Eu sou filho de Deus, sou amado do meu Pai, sou amado do meu Deus. Deus tem um propósito para a minha vida. Amém? Você crê nisso? Você pode pegar Paulo falando: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, a vivo para a glória de Deus. Vivo em Jesus Cristo. É isso que tu fala? O que você tem dito? Está como permanecer na fé? Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Hebreus 6, do 11 ao 15 diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim. Porque cada um de nós um dia vai chegar diante de Jesus. Cada um de nós vai dar conta da sua vida
diante de Deus. Eu não vou poder culpar minha esposa porque eu não fiz algo. Não vou poder culpar meus filhos. Não vou poder culpar ninguém. Eu vou ter que reconhecer. Até porque na graça, quando você está na graça, tem coisas que você não vai fazer. E amém. Tem coisas que você quer fazer que você não consegue. Veja isso como sendo Deus. Fale para Ele: Deus, olha, eu quero fazer isso, mas não estou conseguindo. Você já viveu isso? Alguém já quis fazer o bem e não conseguiu? Ou é só eu? Gente, levanta a mão aí, tem alguém? A gente quer fazer algo bom, a gente planeja, a gente fala: Deus, eu quero fazer, e aí a gente não consegue fazer. Como que a gente fica nessas horas? A gente fica desanimado. Desisto, não vou mais fazer. Qual era a motivação do teu coração? Era agradar a Deus? Se Deus falou que não precisava, Deus quem deixou que tu não fizesse. Agora, como é que eu sei? Porque eu não fiz. Se a Bíblia diz que Ele gera o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Sabe, tem coisas que a gente está querendo fazer que Deus não quer que a gente faça. Mas tem coisas que Deus quer que a gente faça, que está nas nossas mãos e a gente não faz. Porque nós precisamos crer, nós precisamos ouvir, nós precisamos nos mover, nós precisamos permanecer. Sabe, às vezes a gente tem uma vida espiritual assim, ó. Ora, lê a Bíblia, aí fica. Claro que Deus também tem estações, mas permanecer não é só porque eu deixei de orar. Teve vezes na minha vida que eu não orei tanto, mas eu confiei, eu descansei, eu fiquei aos pés dele dizendo: Senhor, não tenho força, mas a tua Bíblia diz ao fraco ser forte, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu dependi dele, porque eu não posso confiar na força do meu braço. A Bíblia mesmo diz: maldito o homem que confia no homem. Todo mundo fala: não posso confiar. Não é no homem, na pessoa, é em si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço. A gente tem que confiar nas pessoas. Isso aí não existe, gente. Temos que confiar. Jesus confiava. Ele dizia só: sede astuto como as serpentes e simples como as pombas. Aleluia. Porque nós precisamos ter o coração de Jesus. Você precisa ter o coração de Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus quer te ensinar a ter fé. Você crê nisso? Hebreus 12 diz que Ele é o autor e consumador da fé. No nosso relacionamento com Cristo Jesus, nós desenvolvemos fé à luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora. O caminho daquele que é justo, que é justificado por Deus, é como a luz do sol. Ela nasce, ela percorre o céu e ela cumpre até o final. Então eu e você, como justo de Deus, nós saímos e nós vamos chegar no fim. Quem vai chegar no fim aí? Você vai chegar no fim. Sabe, um tempo atrás o Espírito Santo estava dizendo algo para mim, e eu falava: Senhor, coisa louca isso, se eu ficar falando esses negócios, porque eu estava me cobrando demais. O Senhor falou: não é como começa, mas é como termina. Não é como começa, mas é como termina. Se eu hoje ficasse olhando, essa semana eu estava conversando com o irmão, a gente saiu para bater um papo, estava dirigindo, conversando com ele, um discípulo de Jesus que Jesus colocou na minha vida, e eu estava dirigindo com ele, e aí ele falou: olha, eu anseio, ele é bem novo aqui na igreja, que se batizou agora. Ele falou: eu anseio para ver aquela igreja cheia. Eu olho aquele 356 pessoas que a gente não tirou ali, a gente vai tirar agora, porque a gente vai pintar a igreja. Aí eu olho aquele 356 e eu vejo como eu quero a igreja cheia. E ele convida as pessoas, já convidou patroa, está convidando todo mundo para vir na igreja. E eu falei: amém, irmão, eu creio nisso, eu creio que Jesus, mas hoje eu não tenho mais aquele, eu quero que as pessoas que estejam aqui sejam realmente verdadeiros discípulos de Jesus. Mas eu creio que Jesus pode fazer isso. Eu creio. Talvez a igreja agora estivesse cheia, mas e aí, como é que vai ser depois? Então eu estou preocupado com depois, não estou preocupado com agora. Agora eu preciso fazer algo pela fé. Se só tivesse 2 pessoas aqui, você ia ouvir essa mensagem. Se só tivesse 2 pessoas, eu estaria aqui.
Eu lembro que nos jovens, teve uma época que a igreja aqui se encheu de jovens. Mas eu tinha uma época que eu vinha aqui na igreja, ficava sentado na escada e não vinha jovem nenhum. Às vezes vinha um só, eu fiz culto para um jovem só. E eu lembro que eu falava: Jesus, não é isso que me move, minha motivação não é isso, Senhor. Minha motivação é fazer a Tua vontade. Se tem um só, foi o Senhor que trouxe. Foi o Senhor que... E eu, olha, tremendo, tá? Porque eu creio que a semente de Jesus foi semeada no coração daquele jovem. A maioria daqueles jovens já casaram, já tem filhos. Aleluia. Mas Deus continua fazendo. O que você tem feito? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma jovem lá do passado, que está firme, que louva em outra igreja. E ela falou: pastor, eu me lembro que vocês levavam, você e tua esposa levava nós com um golzinho, tinha um golzinho branco, aquele golzinho era valente. Eu fazia bate e volta, eu ia lá no irmão, voltava, trazia, ia e voltava. Amém. Hoje é outro tempo. Hoje é outro tempo. E eu não sei se daqui a pouco vai mudar. Qual é a estação da tua vida? Aprenda a discernir no Senhor pela fé, permanecendo na graça. Qual é a estação de Deus para a tua vida? Deus, Ele trabalha através de estação. Deus, Ele se move através... Se você olhar a natureza, Deus vai te ensinar algo. Jesus, Ele usava a natureza para falar. Tem coisas que falam conosco nas pequenas coisas simples. Você tem ouvido Deus? Você tem ouvido o que Deus tem para te falar? Quais são as promessas dEle para a sua vida? O que Deus tem prometido para você? Você está conformado em ser um crente que só frequenta a igreja? Como você tem vivido como cristão? A tua vida tem mudado? Teu caráter tem mudado? A tua casa está diferente ou ainda vocês se tratam com grito, com berro? Há respeito dentro do seu lar? Como tem sido a transformação que Cristo tem feito na tua vida? Como tem sido? Você hoje é referência? Deus tem criado testemunho de fé na sua vida? Nós precisamos nos perguntar isso. Nós precisamos nos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós temos dificuldades, temos falhas. Sabe, é isso que Deus espera. Deus não espera diferente disso. Deus gosta de coração sincero. Davi, ele era fantástico. Davi, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou demais, gente. Davi, olha, gente, ele aprontou. Está registrado na Bíblia ali. Mas ele se arrependia e voltava rapidinho. Ele reconhecia os seus pecados, ele reconhecia as suas falhas. O problema é que todos os pecados e falhas de Davi gerou consequências. Então Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. Tudo que eu semeei no passado, no reino de Deus, eu colho hoje. A vida é uma eterna colheita, irmão. E a gente está plantando hoje que tipo de semente? Que estação nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a estação do semear, nós estamos vivendo a estação do colher. Pela fé, o que eu tenho feito? A Bíblia diz que tudo que eu não faço pela fé é pecado. Tudo que eu não faço pela fé é pecado. Então eu preciso viver pela fé. Eu preciso fazer as coisas pela fé. Às vezes a palavra de Deus, ela vai nos confrontar, vai doer, mas quando dói é para curar. Deus é um Deus Pai que cura, que aperta as feridas e nos cura. Quantas curas que eu recebi na minha vida que doeram, mas depois passou a dor, depois parou de doer, e eu entendi. Um dia eu vinha de um retiro, tinha mais de 1000 pessoas no retiro, chamavam alguns assim pelo nome, e me chamaram. É que a minha historinha também estava escrito lá, e a minha historinha é bem barra pesada. Eu acho que por isso que me chamaram, para ter cura. E eu lembro que eu vivi um tempo assim de cura, isso aí no comecinho da minha conversão,
E aí eu voltei de Curitiba para cá, para Penha. Foi em Curitiba isso, eu voltando para cá dentro do carro. E eu falava com Deus: Deus, o que eu estou sentindo? Que coisa boa. Era a cura de Jesus na minha vida. E aí eu lembro que eu falava: Deus, para que tu faz esse tipo de coisa? Por que tu cura a gente? Por que tu nos cura, Senhor? Me ensina isso, me explica isso. Porque eu estava sendo curado na minha alma. A minha alma estava sendo curada diante de Deus. A minha alma estava sendo tratada pelo Senhor. E eu lembro que eu ouvi muito claro que nós éramos curados para servir. E naquele momento assim, eu novo convertido, eu cheguei na igreja e eu falei: Senhor, onde é que eu vou servir? Eu vou fazer alguma coisa, Senhor, eu não vou ficar parado. E de repente eu me vi abrindo uma célula na minha casa. Eu lembro que eu fazia, eu ia buscar as pessoas em casa para ter gente na célula. Então eu pegava o carro, fazia um caminho assim para encher a minha casa de gente. Eu dava um jeito. E eu lembro que depois de um tempo tinha gente que falava assim para mim: olha, teve muitas vezes que tu foi lá em casa, buzinou e eu me escondi de ti. E eu me escondia de ti, porque tu era um crente chato. Só que você, graças que você permaneceu, você não desistiu, eu me converti, eu e a minha casa. E eu falava: glória a Deus que eu era assim. Hoje já não sou assim mais, mas glória a Deus. Então é tão tremendo quando nós vemos Deus nos fazendo em nós, se eu não tivesse perguntado isso para Deus, quais são as perguntas que você tem feito para Deus? Hoje a gente tem um negócio chamado IA, que você precisa criar prompts. Prompts são comandos para criar determinadas coisas. Tem gente que faz muita coisa hoje com IA, né? E esses dias eu estava aprendendo isso, estava mexendo com isso. Eu quero fazer um jardim lá em casa e eu coloquei lá para simular, mas eu não entendi qual prompt, que tipo de pergunta que eu faço para ele conseguir fazer certinho o jardim que eu estou pensando em fazer. Porque ele começa a me encher de pergunta também. O jardim vai ter isso? E aí eu falei uma planta que eu tinha: tu vai colocar onde? No canto? Lá, tu vai colocar pedra? Falei: cansei. Falei: eu vou fazer eu mesmo o jardim. Porque eu não estava tendo a pergunta, não estava fazendo a pergunta correta. Eu não estava fazendo a pergunta correta. Qual a pergunta que tu tem feito para Deus? Tu tem feito a pergunta correta para Ele? A pergunta que tu tem feito para Ele diz respeito ao quê? Qual é a motivação do teu coração? Você crê que Jesus está aqui? Fique de pé nessa noite.